Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso projeto de lista de tarefas e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar duas coisas para você. A primeira coisa é a aplicação e a utilidade do Spring Profile e a segunda coisa que vamos ver é a criação de um banco de dados remoto na plataforma Render e vamos conectar a nossa aplicação a um banco de dados remoto. Sendo assim, vou clicar aqui no link do GitHub para utilizar o nosso material de apoio e vou copiar aqui esse trecho de código. Então vou minimizar o Mozilla e já dentro do IntelliJ vou abrir o arquivo Application Properties e vou colar este código aqui. Beleza. Uma coisa que eu gostaria que você percebesse é que eu já não criei uma branch nova e conforme você pode ver, a branch selecionada é a Master Branch. Então, eu não criei uma nova branch porque já não há muita coisa a se fazer, são poucas tarefas e não são tarefas que envolvem desenvolvimento. Mas quero deixar bem claro que isto aqui não é aconselhável. Se você estiver a trabalhar numa empresa, cada tarefa deve ser desenvolvida numa branch específica. Mas esse é um projeto apenas de aprendizado, então a gente não precisa seguir todas as regras exatamente como elas são, até porque isso aqui também vai nos poupar tempo e vai evitar com que os vídeos sejam muito longos. Então não vou criar uma branch nova e as próximas duas tarefas eu vou implementar diretamente na Master Branch. Agora vamos falar do Spring Profile. Bom, o Spring Profile é uma filtra do Spring Boot que nos permite configurar diferentes ambientes para executarmos a nossa aplicação. Por exemplo, nesse exato momento nós estamos em fase de desenvolvimento, mas depois vamos querer colocar essa nossa aplicação em produção e para tal vamos escolher uma plataforma. Poderia ser, por exemplo, Azure, AWS, mas aqui nesse caso específico vamos utilizar Render, que ela é gratuita. E nesse caso específico você não vai poder utilizar essas configurações que estão aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um banco de dados local que está instalado na minha máquina. Mas quando eu colocar a aplicação na nuvem, ela não vai conseguir se conectar ao meu banco de dados. Então eu tenho que criar diferentes perfis com diferentes configurações para facilitar ou flexibilizar a minha aplicação. Imaginemos que a gente precisa fazer alguns testes. Então também é aconselhável que tenhamos um perfil configurado especificamente para rodar os testes. Bom, basicamente é isso aqui, o Spring Profile. E uma grande vantagem é que é muito simples de aplicar. Então vamos fazer isso. Vou parar a aplicação. E este arquivo aqui, Application Properties, vou copiar, eu vou colar ele para duplicar. E aqui onde tem Application, eu vou colocar tracinho local. Ok. Adicionar. Feito isso, verifique que agora temos dois arquivos. Temos o Application Properties e temos o application-local.properties. Então, vou voltar a rodar a aplicação e verifique o que vai acontecer. Conforme você pode ver, a aplicação está no ar. Vou parar a aplicação. Agora, vou abrir este arquivo Application Properties e vou deletar o conteúdo deste arquivo. E agora vou voltar a rodar a aplicação. Conforme você pode ver, o Spring não conseguiu colocar a aplicação no ar e aqui o logo do Spring Boot está a nos dizer que não foi possível se conectar ao banco de dados. Conforme você pode ver aqui, Application Failed to Start. E o problema é porque não tem nenhuma configuração de banco de dados. E você talvez possa se perguntar, ok, não há nenhuma configuração aqui no arquivo Application Properties, mas aqui no arquivo Application-local Property tem configuração de banco de dados. Bom, o que acontece é que por padrão o Spring Boot utiliza as configurações que estiverem escritas nesse arquivo e não no Application-local Properties ou qualquer outro arquivo. Se você quiser que localmente o Spring Boot roda a tua aplicação utilizando as configurações de um outro arquivo, você tem que fazer essa configuração manualmente. E eu vou explicar como é que você pode fazer essa configuração. Então, para fazer essa configuração, você vem aqui, clica em Edit Configuration. E aqui, nesta caixa de entrada, em variáveis de ambiente, você escreve spring.profiles.active igual a local. Clique em Apply. Ok. Agora vou voltar a rodar a aplicação. Agora o Spring Boot utilizou o perfil local que tem essas configurações e conseguiu se conectar ao banco de dados e também colocou a aplicação no ar. Então é dessa forma que devemos configurar diferentes perfis. Agora vamos criar um banco de dados remoto e vamos configurar aqui neste perfil e vamos rodar a aplicação utilizando o perfil padrão. Aqui no arquivo Application Properties eu vou colocar de volta aquelas configurações que eu tinha. Ctrl Z e as configurações voltaram. O que nós vamos fazer de diferente é trocar essas configurações de banco de dados. Por quê? Porque agora nós queremos nos conectar a um banco de dados remoto que está na nuvem. Não pode ser mais o banco de dados que está instalado no meu computador. Então vamos fazer isso. E aqui no nosso material de apoio você vai encontrar esse link aqui do Render. Então vou clicar aqui
E vamos utilizar essa plataforma para criar um banco de dados remoto e também para hospedar a nossa aplicação. Então é muito simples criar uma conta aqui neste site. Você pode utilizar a tua conta do GitHub, bem como também utilizar a conta do Google, ou se você quiser podes utilizar simplesmente o teu e-mail. Pessoal, já estou logado na minha conta do Render e quando você logar também vai se deparar exatamente com esta página aqui. Então você pode clicar aqui nesse botão Maybe Later Skip to Dashboard. Então fui redirecionado ao dashboard, vou clicar em New PostgreSQL e aqui nesse formulário vou passar algumas informações para que o Render possa criar o meu banco de dados. A primeira informação que ele pede é o nome da instância, então vou escrever Task Manager PostgreSQL. Database é o nome específico do meu banco de dados, então não pode ter espaço, vou chamar de Task Manager Database. Aqui é o nome do usuário, vou chamar de Milson Dev. E aqui é a região. Essa informação também é importante. Eu como estou na Alemanha, então vou selecionar a informação de Frankfurt. Aqui é a versão do banco de dados. Eu vou deixar a última versão, que é o Postgres 16. Essa informação aqui é opcional, a gente não precisa passar. E por último, vou selecionar Free, porque eu quero uma instância gratuita, não quero pagar nada para isso, é simplesmente para a questão de estudos. Vou clicar aqui em Create Database. Vamos aguardar até o Render criar essa instância de banco de dados. Bom, agora o banco de dados já está disponível e já podemos utilizar ele. E aqui temos as informações necessárias para nos conectar ao banco de dados. E aqui é a password que nós não informamos, mas podemos visualizar. Se eu clicar aqui, eu vou ver a password, posso copiar para utilizar na nossa aplicação. Então vamos fazer isso. Para podermos conectar a nossa aplicação ao banco de dados, temos que copiar esse link que está aqui, External Database URL. Então vou copiar e voltar para o IntelliJ. Já de volta no IntelliJ, vou colar aqui a informação que eu copiei do Render. Agora vou indo substituir as informações do meu banco de dados remoto para essas que eu tenho aqui no banco de dados local. A primeira informação que eu vou trocar é aqui o nome, já não é Postgres, mas sim Milson Dev. Depois a password. Agora o host. O host normalmente começa depois da password. Você vai verificar que existe um arroba a separar a password e o nome do host. Então, host começa aqui, at.com. Vou copiar. Vou substituir aqui por localhost. O número da porta é a mesma, eu não preciso trocar. E por fim, vou substituir o nome do banco de dados. Beleza. Feito isso aqui, vou parar a aplicação e vou editar a configuração mais uma vez. Então, aqui na variável de ambiente, vou remover essa informação, porque agora eu quero rodar a aplicação utilizando o banco de dados remoto. Então, vou rodar a aplicação. A aplicação já está no ar. Agora vou abrir o Mozilla, vou atualizar o navegador e todas essas tarefas que estão aqui devem desaparecer. Bom, atualizei o navegador e conforme vocês viram, todas as tarefas sumiram. Isso por quê? Porque agora a nossa aplicação está conectada ao banco de dados remoto e no banco de dados remotos nós ainda não temos nenhuma tarefa. Então, o que eu vou fazer agora é adicionar uma tarefa para nos certificarmos de que está tudo a funcionar corretamente. A data vou colocar dia 29. Save. E como vocês puderam ver, tudo funcionou corretamente. Então vamos ficar por aqui. Te peço que dê um like no vídeo, subscreva no canal e se for possível partilha com os seus amigos. Valeu!